Nos últimos dias, nós tivemos o lançamento dos resultados do Banco do Brasil e também da Alupar. E essas duas empresas, conforme o seu contexto e momento, provavelmente vão ser no curto a médio prazo as top pagadoras de dividendos dos seus setores. Então, nesse vídeo, eu vou estar trazendo um pouquinho mais sobre os resultados da Alupar e também do Banco do Brasil, explicando um pouquinho sobre o contexto em que as empresas estão, o seu momento, por que elas vão poder pagar dividendos muito altos nos próximos anos e muito mais. Então, só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos dar uma olhada nessas duas empresas. Começando então com o Banco do Brasil, a gente pode ver aqui que a cotação do Banco do Brasil nos últimos anos veio numa boa crescente, ele foi negociado lá próximo de R$ 10 lá pelo ano de 2013, veio numa recuperação, veio reestruturando toda a sua parte de atuação, sua carteira de crédito e também a sua eficiência, chegando agora a uma cotação próxima de R$ 48. E detalhe aqui, pessoal, que o Banco do Brasil atualmente está com múltiplos bem descontados para outros concorrentes do setor, como o próprio Itaú e também o Santander, estando aqui com um PL na casa dos 4,3 e um PVP de 0,84, tendo inclusive pago nos últimos 12 meses um dividend yield também bem superior aos seus concorrentes, na casa dos 9,4% de dividend yield. Então, quando falamos do portfólio de serviços aqui do Banco do Brasil, a gente tem muita diversidade. O Banco do Brasil tem serviços para diversos tipos de clientes, fornecendo a parte de serviços bancários, gestões de fundos, a parte de serviços não financeiros, meios de pagamento com cartões, a parte de seguros, previdência e capitalização através da BB Seguridade, que é um braço aqui do Banco do Brasil e que o Banco do Brasil tem boa parte aí do controle da empresa e também de mercado de capitais. E agora passando para dar uma olhadinha nos números financeiros e nos resultados que o Banco do Brasil vem apresentando, a gente pode ver que ele vem realmente apresentando um excelente desempenho, acima inclusive de todos os seus concorrentes aqui no setor brasileiro. Então a gente pode ver que, no comparativo do fechamento do primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022, o Banco do Brasil veio com um aumento no seu lucro líquido ajustado na casa dos 19,5%, melhorando bastante os seus números e vindo numa excelente crescente. Vem também numa excelente ampliação da sua carteira de crédito, coisa que bancos como o Santander e também o Bradesco vêm tendo bastante dificuldade pela sua carteira de crédito mais arriscada, enquanto que o Banco do Brasil foi mais conservador, veio com uma carteira de crédito com melhor qualidade e com isso conseguiu manter um crescimento mais constante. Então a carteira de crédito também, em comparativo com o mesmo período do ano passado, veio no crescimento na casa dos 3,6%. Lembrando que o Banco do Brasil costuma fornecer créditos consignados, créditos para empresários, créditos para pessoas físicas, então tem várias modalidades e também muita abrangência aqui na sociedade brasileira. Da mesma forma, o Banco do Brasil é líder aqui na parte de agro e no crédito para o agronegócio, então a carteira de agro também vem num excelente crescimento na casa dos 22,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Focando no seu resultado de lucro líquido, a gente pode ver que também o Banco do Brasil veio num crescimento quando comparamos com o segundo trimestre de 2022 e também com o primeiro trimestre aqui desse ano de 2023, vindo com crescimentos um pouquinho menores. Mas um detalhe muito interessante aqui é que normalmente o Banco do Brasil vem com um começo de ano um pouquinho mais lento e geralmente começa a ampliar aqui o seu crescimento a partir do segundo trimestre do ano de 2023. Então, para o terceiro e quarto trimestre, nós devemos ver um desempenho ainda melhor se não tivermos nenhuma surpresa aqui no mercado brasileiro. Quando falamos dos índices de inadimplência, o Banco do Brasil, como todos os outros bancos brasileiros, vem tendo uma crescente, mas o ponto positivo aqui é que, como o Banco do Brasil já tinha uma carteira de crédito com maior qualidade, ele não teve índices de inadimplência tão altos assim como o Bradesco e também o Santander, por exemplo. Então, nesse sentido, mesmo com a inadimplência aumentando um pouquinho a cada trimestre, a gente pode ver que ainda está em níveis bastante tranquilos e provavelmente agora o contexto vai começar a dar uma reduzida, vários bancos vão ter aí uma segurada nas suas carteiras de crédito, provavelmente devemos ter a partir agora do segundo semestre do ano de 2023 uma melhora também aqui nas economias brasileiras e também globais, isso vai acabar ajudando bastante a essa redução dos índices de inadimplência. E aqui chegamos num ponto muito positivo, que foi a revisão de várias projeções que o Banco do Brasil fez aqui para o ano de 2023. Então, geralmente, quando acontece o fechamento de cada ano fiscal, o Banco do Brasil vem e coloca suas projeções de fechamento para o próximo ano, e ele pode vir revisando essas projeções para baixo ou para cima, dependendo de como ele enxerga como vai ser o desempenho da instituição. E nesse sentido aqui, o Banco do Brasil veio revisando várias das suas projeções para cima, então tivemos uma revisão da parte de carteira de crédito subindo, também a parte de créditos para empresas, a parte de créditos para o agronegócio,
Além disso, o crescimento das suas margens financeiras veio também com o aumento das suas projeções para provisões. Esse é um ponto um pouquinho negativo, mas ainda assim o contexto acaba pedindo maiores provisões para assegurar a saúde do negócio em relação a créditos duvidosos e também um aumento das receitas de prestação de serviço também vindo num crescimento. Então, praticamente todas as suas revisões de projeções aqui para o Banco do Brasil foram positivas. A parte do lucro líquido ajustado fica no mesmo patamar das projeções, então, e com essa projeção de lucro líquido entre 33 e 37 bilhões de reais, como eu já trouxe para vocês aqui, deve ficar com um dividend yield na casa, então, dos 10,29% em relação ao ano de 2023. Nesse caso aqui, pegando em valores totalizados, então não descontando que o Banco do Brasil já fez de pagamento, mas ainda assim, esse valor de dividend yield fica muito interessante aqui para o exercício do ano, que vai de fevereiro de 2023 até fevereiro de 2024, mais ou menos. E provavelmente para o próximo ano, o Banco do Brasil deve vir também com uma atuação muito semelhante, se nós não tivermos nenhuma surpresa. Então, nesse sentido, é bastante provável que o Banco do Brasil venha também com um dividend yield parecido, próximo de 10% para o ano de 2024. O que deve tornar, então, o Banco do Brasil um dos, se não o banco líder em relação ao pagamento de dividendos para os seus acionistas no próximo ano também. Com esses resultados de fechamento do segundo trimestre, o banco também apresentou dividendos e JCP para pagamentos aos seus acionistas, sendo esses dividendos cerca de 14 centavos de dividendos por ação e outros cerca de 65 centavos de JCP por ação. Tudo isso já descontando imposto de renda deve ficar na casa, considerando o preço de cotação atual de R$ 47,48, na casa dos 1,4% de dividend yield, próximo aqui de 1,5%. Já é um valor bastante interessante para um só pagamento. Em relação às datas desses pagamentos, pessoal, o Banco do Brasil vai fazer o seguinte, então. A data base em relação à posição acionária deve ser o dia 21 de agosto, ou seja, os investidores que quiserem receber esses dividendos têm até o dia 21 de agosto para terem as ações em carteira, e após esse dia, então, eles não terão mais direito a esse recebimento e as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 22 de agosto. Então, ainda dá tempo de conseguir receber esses dividendos aqui do Banco do Brasil. Todo esse desempenho e reestruturação do Banco do Brasil nos últimos anos vem dando bons frutos, então nós podemos ver que a partir de 2021 o Banco do Brasil já começou a pagar dividendos muito interessantes, acima de 6%. Ali em 2021 já pagou próximo de 8%, em 2022 próximo de 12% e nesse ano de 2023 deve ficar próximo dessa casa de 10% a 12% também. Fora que o banco costuma fazer anúncios de pagamentos com muita frequência, então só que relativo ao ano de 2023 o Banco do Brasil já fez diversos anúncios de dividendos e pagamentos aos seus acionistas, o que coloca ele num patamar muito bom de atuação e também de remuneração. Falando agora um pouquinho da Alupar. Muita gente não conhece a empresa, mas ela é uma das concorrentes da Transmissão Paulista e também da Taesa aí no setor de transmissão. A Alupar, então, é uma das grandes empresas que atua na construção e também manutenção de linhas de transmissão aqui no Brasil, tendo um pezinho também na parte de geração de energia, mas o grosso da sua receita vem exatamente da transmissão. Nesse sentido, a Alupar está hoje com uma cotação na casa de R$ 28,70, está com um PL de 11,5 e um PVP de 1,17 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield na casa dos 5,4%. Mas muito do que eu vou mostrar aqui para vocês da Alupar, pessoal, vem então da sua nova política de dividendos que a empresa anunciou lá no finalzinho do ano de 2022, e isso deve trazer juntamente com o seu contexto que eu vou explicar daqui a pouquinho, ela como uma das líderes no seu setor no pagamento de dividendos também. Falando aqui do desempenho da Alupar, ela lá em 2013 era negociada próxima dos R$ 10 de cotação, veio então num ciclo bastante forte de investimentos, de obras de transmissão e também novas obras de geração, e com isso veio trazendo aqui um aumento na sua receita, dividendos e, consequentemente, um aumento na sua cotação que negocia hoje próximo dos R$ 29. Falando sobre o portfólio da empresa, ela é uma das maiores transmissoras de energia do país quando o assunto é tamanhos de linhas de transmissão, tendo aqui mais de 8.000 quilômetros de linhas em vários estados do país e também uma linha na Colômbia, onde ela recebe em dólar, e também é a empresa que tem várias usinas de geração, sendo elas usinas hidrelétricas, centrais hidrelétricas, complexos de energia eólica e também parques eólicos, entre outros. A empresa participou de vários dos últimos leilões de transmissão que nós tivemos aqui no Brasil, e muito do que diferencia ela da Taesa e também da ISA-CTEP fica aqui em relação ao tempo das concessões que a empresa tem no seu portfólio.
Então, a Alupar é a empresa que vai ter as suas concessões começando a vencer num prazo maior do que as suas concorrentes, e isso permite a ela, agora que saiu de um grande ciclo de investimentos, focar mais no pagamento de dividendos aos seus acionistas. Então a empresa mais recentemente mudou aí o seu estatuto em relação ao pagamento de dividendos e diferentemente da Taesa e também da EasyCetep, que nesse momento estão com várias obras de transmissão, com investimentos bastante pesados, a Alupar está num momento completamente diferente, mais focado na remuneração aos seus acionistas. Então a empresa aprovou dividendos relativos à posição acionária do dia 15 de maio de 2023, que tiveram um pagamento agora no finalzinho do mês de julho, de cerca de 12 centavos por ação Unity. E eu vou mostrar um pouquinho dos dividendos que a Alupar tem pago um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor. Mas no geral, o que a empresa tem se proposto a fazer é pagar 50% do seu lucro líquido regulatório aos seus acionistas em dividendos relativo ao exercício daquele ano. Fora também que ela veio mais recentemente com um programa de bonificações, então a gente vê que a Alupar está usando de várias formas de remunerar o seu acionista. Falando dos resultados que a empresa teve então no fechamento do seu segundo trimestre, ela veio com um aumento na sua receita líquida na casa dos 15,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Veio também com um bom aumento no seu lucro líquido aqui, que passou de 50 milhões em relação ao segundo TRI de 22 para mais de 200 agora em 2023, tendo aqui como principais causas a parte do aumento de EBITDA, resultado financeiro e outras questões também. E a empresa está com uma dívida líquida sobre EBITDA num patamar bastante aceitável aqui, então na casa dos 3,5 vezes a sua dívida líquida por EBITDA, considerando que é uma empresa que atua no setor de transmissão, um setor extremamente regulado e também previsível, esse patamar aqui é bastante aceitável e tranquilo para a empresa lidar. Falando agora dos dividendos da Alupar, a gente pode ver que a empresa nunca foi uma empresa top assim de pagamento de dividendos, diferentemente da Taesa e também da EasyCetep, mas ao longo dos anos ela veio fazendo vários investimentos, como eu já trouxe para vocês, veio, sim, tendo um pequeno aumento a cada ano aqui nos seus pagamentos, e agora em 2023 ela já começa a se aproximar daqueles 6%. E tudo indica que, como a empresa mudou o seu estatuto, ela também faz o pagamento dos seus dividendos aqui de forma trimestral aos seus acionistas. Isso acaba mostrando que a empresa vem nesse momento com um foco maior em remunerar os seus acionistas, diferentemente do que a Taesa e também a EasyCetep vem demonstrando. Tudo isso também vem para trazer a Alupar como uma das tops, se não a empresa top de remuneração em dividendos aos seus acionistas para os próximos anos, no setor das elétricas e empresas de transmissão de energia, e coloca ela num patamar muito interessante também para o investidor que tiver interesse. Bom, pessoal, esse foi então o geralzão sobre o Banco do Brasil e também sobre a Alupar, o seu momento aqui no mercado brasileiro e por que essas empresas provavelmente vão ser as tops dos seus setores em pagamento de dividendos no curto a médio prazo. E trazendo aqui um pouquinho mais de informações, então, o Banco do Brasil lidera várias métricas em comparação com seus concorrentes, como por exemplo a parte de múltiplos, indicadores de eficiência e também crescimento de lucros nos últimos anos. E um ponto que acaba favorecendo muito o Banco do Brasil é o seu risco político. Então, claro, todo mundo tem que saber que o Banco do Brasil tem sim risco de interferência política na sua atuação, algo que pode sim prejudicar muito os seus rendimentos e também a sua atuação. Então, esse ponto acaba fazendo com que muitos investidores fiquem de fora ou fiquem receosos com o Banco do Brasil, e isso é extremamente justificável. Então, todo mundo que optar aqui por investir nele tem que estar ciente desse risco, mas é exatamente ele que traz essa vantagem e esse grande desconto frente aos seus concorrentes, trazendo ele como líder do setor atualmente nessa parte de remuneração. Já quando falamos da Alupar, então, a gente pode ver que a empresa, frente às suas concorrentes, perde ainda em alguns indicadores para a EasyCetep e também para a Taesa, como por exemplo na parte de PL e PVP, onde a TRPL leva, e por exemplo aqui na parte de Dividend Yield e margem EBITDA que a Taesa leva. Mas muito disso tem a ver exatamente com o momento atual dessas empresas, só que essa situação, conforme a EasyCetep e também a Taesa venham nos seus investimentos, venham produzindo as suas obras de transmissão, elas devem ficar um pouquinho para trás nesses indicadores. Então nós podemos ver que atualmente a Alupar já leva em evaluation sobre EBITDA e também no seu preço sobre EBITDA e vem ganhando na parte de crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Então muito disso mostra que a Alupar deve, no curto a médio prazo, tomar a liderança dessas empresas aqui no mercado brasileiro, enquanto que a EasyCetep e a Taesa vão se focar mais na parte de investimentos. Bom pessoal, então essa é a minha visão sobre essas duas empresas. Eu particularmente gosto bastante tanto da Alupar quanto do Banco do Brasil.
A Alupar eu não tenho na minha carteira ainda, estou esperando um momento melhor para fazer a compra, talvez quando ela tiver alguma queda boa eu coloque ela na carteira, mas eu estou bastante de olho. E o Banco do Brasil eu tenho sim na minha carteira, então é aquela coisa, essas ações devem dar boas oportunidades, mas o mercado brasileiro é cheio de boas oportunidades sempre e vale de cada investidor fazer a sua própria análise de riscos e entender onde ele pode ganhar. Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, pessoal. Deixa aí nos comentários, vocês têm Banco do Brasil ou Alupar na sua carteira? Ou vocês preferem algum outro bancão ou alguma grande elétrica aqui do Brasil para aportar? Caso tenham gostado desse vídeo, caso ele tenha sido útil para vocês, peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal para acompanhar mais o meu conteúdo. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.